Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias dessa coisa maravilhosa que é o agronegócio. E hoje vamos falar de Brasília, com aumento no custo de crédito, política de controle de javalis e reeleição do comando da CNA. Então vamos começando com a primeira notícia, né, Elisa? Primeira coisa, chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, estamos com 9.800 pessoas, significa que até o final do ano vamos estar com 1.350.000, um número aí que eu acabei de chutar também, mas provavelmente a gente vai ter. E a notícia é que a Câmara dos Deputados derrubou a medida provisória 1303, que previa a tributação das letras de crédito agrícolas, as LCAs, que são responsáveis aí por mais de 40% do fomento do agronegócio brasileiro. Uma boa notícia, eu fiz um vídeo aqui só sobre a LCA, a gente estava falando sobre essa medida que estava transitando ali no Congresso Nacional, então boa notícia para o agro, não vai ter a taxação de 7,5% que estava prevista no imposto de renda de quem investisse em LCA, ou seja, um crédito ali melhor para o agronegócio. E esses papéis movimentam bilhões por ano e se tornaram um dos instrumentos mais importantes de captação para financiar o setor rural. Só em 2024, as emissões dos CRAs somaram aí mais de 90 bilhões de reais. E a grande atratividade dos CRAs e também dos LCAs é justamente a isenção do imposto de renda para a pessoa física, ou seja, uma pessoa física que está querendo ali investir um dinheiro, ela consegue não ter imposto de renda. Apesar do agro ser mais volátil que algumas outras áreas de atuação, vale a pena emprestar dinheiro pessoa física para o agro justamente pelo fato de que não tem imposto de renda. E aí queriam colocar imposto de renda aí. Adivinha quem, né? Adivinha qual governo aí estava querendo colocar o imposto de renda, né? Mas enfim, não vai ter. Conseguimos barrar isso aí no Congresso, boa atuação aí, principalmente da frente parlamentar agrícola aí, da agropecuária que estava lá, então parabéns aí para todo mundo que votou contra esse aumento de imposto. E a proposta também aumentava a tributação das casas de apostas digitais, as famosas BETs, e unificava em 18% o imposto de renda sobre títulos como Tesouro Direto e CDBs, que hoje variam de 15% a 22,5%. Segundo cálculos da própria Fazenda, a medida poderia render mais de 20 bilhões de reais já em 2026. O dinheiro considerado vital para tentar equilibrar as contas públicas. Quando a gente fala bilhões, 20 bilhões significa reduzir o prejuízo de 70 bilhões que o governo está deixando. Como assim? O governo está arrecadando recorde, mas mesmo assim está gastando mais do que ganha. Ganha não, que pega da população. E o déficit, o prejuízo desse ano está projetado para 70 bilhões. Então isso traria ali um desafogo, né, de 20 bilhões para o ano que vem. E com a queda da MP, o governo perdeu uma de suas principais apostas para reforçar o caixa, como o Edson citou. Especialistas avaliam que sem esses recursos, a saída será cortar despesas. Nossa, que absurdo! Caralho, vou ter que parar de gastar tanto. Meu Deus do céu! Olha isso, mano. Isso pode então significar contingenciamento em pleno ano eleitoral, o que gera uma tensão política. Vamos tirar essas palavras bonitas aqui. O que acontece? Chega 2026, o governo tem que tentar reeleger. O que ele faz? Solta dinheiro em assistencialismo, solta dinheiro em pão e circo para tentar voltar a ganhar ali os 50% para mais e voltar a ser reeleito. Só que, se a gente tem redução nos gastos públicos, eles não conseguem imprimir dinheiro e fazer isso, porque se fizer, a inflação vai para as alturas. Só que olha que engraçado, por que não saiu uma alíquota tão alta para as bets? Já parou para pensar? Já parou pra pensar o quão doido é o Brasil com bet? A bet ela é feita pro cara perder dinheiro. Aí o trabalhador brasileiro sofre a semana inteira, ganha lá um pouco mais que o salário mínimo, a média, chega lá no final de semana, vai assistir um jogo de futebol, aí ele é bombardeado por um monte de propaganda de um ex-jogador de futebol sorrindo, assim, haha, venha pra bet não sei o que, venha pra bet não sei o que. O cara tá cansado, o cara tem o pequeno momento de lazer que ele tem, que é assistir um futebol ali no final de semana, que é, sei lá, assistir uma corrida, sei lá, fazer algum lazer ali que envolve esporte, já vem uma propaganda de bet em cima, que não gera nada para a sociedade. A aposta não gera nada para a sociedade. E mesmo assim, o governo consegue ir lá e taxar. Por quê? Porque parte dessas bets pagam o governo, pagam os deputados, ou seja, tem deputado que é dono de bet, todo mundo sabe disso. Por que não taxa as bets? Por que não passa esse momento nenhum? Será que não tem um lobby grande aí de bet segurando essa taxação? Cara, que loucura é essa? É o Robin Hood esquizofrênico, sabe? É tirar do pobre para dar para uma bet rica que tá conta lá fora. Que loucura é essa, cara? É coisa de doido. O cara tira do Bolsa Família para investir em futebol. Investir é uma palavra ruim. Para apostar num time e vai ganhar. Só que
sempre fica com a Bet, o dinheiro fica com a Bet. E aí pega um cara que não teve uma educação boa, porque, pô, a educação pública brasileira tem 3 a cada 10 é analfabeto funcional, por causa da nossa educação que é ruim, não é por causa das pessoas. E aí você pega um cara e bombardeia ele com um monte de propaganda, um cara rindo, falando, aqui, dinheiro, e mulher atrás, e não sei o quê, e é Bet. Ah, cara, que loucura. E a casa sempre ganha. E a casa ganha, velho. Então aí, ó, fica aí a realidade, por que não passa um negócio desse também? E a derrota na Câmara mal tinha completado 2 horas quando o STF entrou em cena para ajudar o governo. O ministro Cristiano Zanin pautou para o dia 17 de outubro o julgamento de uma ação que pode derrubar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, entre eles o de proteína animal, que sozinho responde por quase 30% das exportações do agro brasileiro. Segundo a própria AGU, a renúncia fiscal com essa desoneração soma 20,23 bilhões de reais no orçamento. Esse é um valor praticamente idêntico ao que o governo perdeu ali com a MP. Criada em 2011, a regra permitia que empresas de mão de obra intensiva pagassem alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, no lugar dos tradicionais 20% sobre a folha salarial. Então esse alívio, especialmente para frigoríficos, exportadores de carne, que em 2024, por exemplo, os deputados aprovaram uma lei que previa ali o retorno gradual do modelo anterior, ou seja, subindo desses 1 a 4,5% até chegar aos 20% em 2028. Mas se o Supremo derrubar a desoneração agora, o impacto será imediato. As empresas terão que pagar a alíquota cheia já no próximo mês, e parte desse custo pode acabar chegando direto ao consumidor final. E gera inflação. Então vamos resumir essa notícia aqui para quem não entendeu. Existe uma desoneração, ou seja, uma lei específica lá, que ela previa que alguns setores da economia pagassem de 1 a 4,5% sobre a folha salarial. Frigorífico, algumas outras empresas ligadas ao agronegócio, e era para ir gradualmente aumentando até 20%, ou seja, o imposto ia subir até os 20% em 2028. O STF já cortou isso aqui agora para subir logo para os 20% de uma vez, e isso vai impactar direto no preço da carne, no preço dessas importações que a gente tem. E enquanto isso, o crédito no agronegócio brasileiro também está ficando cada vez mais caro. Por outro lado, a gente teve essa questão das LCAs, das CRAs, mas os juros altos e produtores endividados e o aumento nos pedidos de recuperação judicial fecharam as portas para muitos CRAs. Os certificados de recebíveis do agro, principalmente para pequenos e médios produtores. E o momento não poderia ser pior, já que os bancos também estão retraídos. Quem é médio ou pequeno precisa buscar alternativas. E aí entram em cena os FDICs, os fundos de direitos creditórios, as CPRs, as cédulas de produto rural e até fundos de situações especiais, os chamados Special Situations, criados no mercado financeiro para socorrer empresas em crise e que agora já batem a porta do campo. Isso é uma coisa que a gente falou inclusive no podcast que a gente gravou ontem, né, com o Lucas, que é o seguinte, muita gente está indo para as RJs, então por que subiu tanto a RJ? Porque a RJ virou um negócio, então o cara contrata um advogado, o advogado fala, vou fazer um RJ agora, vai suspender as dívidas, vai resolver, só que o advogado ganhou seu dinheiro aí. Ele ganhou dinheiro fazendo RJ. Ou seja, ele ofereceu o produto que ele ganhou dinheiro. Tá tudo bem. Eu não tô criticando o advogado, ele tá fazendo o trabalho dele. Só que pro produtor não resolve o problema. Porque você tem um RJ, você consegue ali dar um fôlego, você respira. Beleza. Vê se a taxa de juros abaixa, vê o que a gente faz, vê se produz aqui. Só que o ponto é, seu nome tá marcado para sempre, cara, nos bancos como um cara que pediu RJ. E aí seu crédito fica caro para sempre. E você vai precisar de crédito. Então existem outras formas de você resolver isso. Dentro do mercado financeiro você tem vários elementos, várias ferramentas que são feitas para ajudar o produtor rural. Tanto no hedge, atravamento de preço, para você já, por exemplo, a gente travou ontem a safra 26, 27 de soja. A gente tá plantando agora 25, 26, 26, 27 já tá travado. Ou seja, tem muita gente que está se programando, travando o preço, e trava o preço, mas ele subir. Tem como travar e ficar exposto à alta também. Mas enfim, quer saber sobre formas financeiras para ajudar você no agro? alvpagro.com.br, a gente tem a nossa consultoria, que a gente cuida do crédito, do hedge, dos seus investimentos, da inteligência de mercado, tem um grupo com analista no WhatsApp para você responder, então olha lá, alvpagro.com.br, ou comenta aqui nos comentários que alguém vai atrás de você ali falando, é aqui o link, e você clica no link, beleza? E o problema é que os sinais de alerta se multiplicam. A inadimplência dos fiagros, por exemplo, mais que triplicou em 7 meses, de pouco mais de 6% em dezembro para mais de 21% em julho. Já nos FDICs exclusivos do agronegócio, nesse direito creditório do agro, a alta de 6% foi para 12%. Ou seja, cresce o crédito alternativo, mas também cresce o calote para esse crédito. Mesmo representando apenas 2% do patrimônio total dos FDICs, o agro já mostra estresse financeiro.
O estoque de CPRs impressiona, né? Em julho, por exemplo, chegou a 417 bilhões de reais. Para comparar, no fim de 2023 era 250, então o que hoje é 417, ano passado era 250. Um salto de quase 70% em 7 meses. Isso equivale a quase todo o PIB do Uruguai. E o risco é maior porque os CRAs são inflexíveis. Se há atraso, a dívida inteira é cobrada de uma vez. Já os FDICs, há um espaço para renegociação, é mais fácil para isso, né? O que explica essa migração da galera indo para o FDIC. Mas o cenário está longe de confortável. Segundo a Serasa Experian, só no segundo trimestre deste ano foram 565 pedidos de recuperação judicial no agro, alta de quase 32% em relação ao mesmo período de 2024. Então muitos produtores se endividaram para expandir aí durante o ciclo de preços altos. Isso que a gente falou ontem. Foi comprando maquinário, foi comprando terra, e às vezes não aperfeiçoando aquela terra que já tinha. E aí, quando veio o ciclo de baixa aí, né, aconteceu esse problema. Então, a queda das commodities, os juros de 15% hoje, a conta já não fecha mais, né? Então, a gente tem um problema hoje, principalmente, não é nem queda de commodities, é juros altos, cara. O juros altos tá quebrando o agricultor. Um levantamento da consultoria Virtus mostra que as dívidas em renegociação ou prestes a ser renegociadas já chegam a quase 95 bilhões de reais. E os investidores hoje estão muito mais seletivos, porque ele vai entender onde coloca o dinheiro. Está dando calote, vai ficar mais caro o crédito, né? Hoje, apenas emissores de primeira linha conseguem captar com facilidade. Essas médias empresas precisam recorrer à cooperativa, fintech ou algumas outras garantias da terra para ter um custo menor. O resultado é claro, o tempo do crédito fácil ficou para trás. Agora a sobrevivência depende principalmente de gestão financeira, renegociação e planejamento de preço. Então, procura o VP Capital, vpagro.com.br que você vai ter ali. E a outra notícia é que em Brasília, outro tema voltou ao centro da pauta. O controle de javalis e espécies invasoras. Esse tema é importantíssimo. Lá em casa a gente sofre muito com isso. O STF ele vai decidir se os estados têm ou não competência para autorizar esse tipo de manejo. Ou seja, se vai ficar para a União, para o Brasil, ou se vai ser o estado específico ali. Por exemplo, Mato Grosso libera, Goiás libera e tudo mais. Enquanto isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária pressiona pela votação urgente do projeto de lei 4253 de 2025, que regulamenta o tema em todo o país e reconhece a autonomia dos estados para cuidar da fauna. Faz todo sentido, cara. Claro. Porque cada estado tem uma fauna diferente, cara. Como é que a União vai entender? Do Pampa Gaúcho ao Cerrado Goiano, a Canarana, que é uma das... Canarana ali ela é um encontro, quando você olha no mapa. É bem engraçado porque é um encontro, tanto da Amazônia, com o Cerrado, quanto com o Pantanal. Então, que legal. Você viu tanto que a cidade é abençoada. Viva Canarana e abraço pro Campo da Catuense, melhor campo de futebol ali da região. E o texto de autoria ali do deputado Alceu Moreira busca dar segurança jurídica e atender às preocupações do setor com controle sanitário e também exportações de proteína animal. O problema é sério. Estima-se que já existem mais de 2 milhões de javalis no Brasil, causando prejuízos milionários por ano em lavouras e pastagens. Outra 2 coisa. milhões? E eles não têm predador natural. Isso aí é que não soltou os cachorros lá de casa, moço. Além do impacto econômico, eles também transmitem doenças, como a peste suína clássica e a febre aftosa, que podem fechar mercados para a carne brasileira. E aí, depois que fechar, aí vamos ver o resultado, né? Aí resolvem que pode aí passa com urgência essa medida. Aí passa com urgência. Então essa proposta, ela prevê regras para o consumo e a comercialização dos produtos do abate, respeitando legislação sanitária e ambiental. E até bonificação para caçadores credenciados, como incentivo ao manejo. E esse tema ganhou ainda mais relevância depois que o STF reconheceu repercussão geral ao tema 1426. Isso significa que a decisão que a corte der, né, ou seja, que o STF entrega ali, vai valer para o país inteiro. E esse caso que está sendo decidido é o da Lei Estadual 17295 de São Paulo. Para que tanto número, né, velho? É número infinito. ninguém vai lembrar desse número. Essa lei. Não precisa ver o tanto que o país é esquisito. Essa Lei Estadual de São Paulo autorizou medida de controle populacional de animais nocivos ao meio ambiente. Então, a saúde pública e a agricultura. Então, tem uma lei de São Paulo, agora subiu para o STF, se o STF julgar favorável, e joga para todo o Brasil. E esperemos que Goiás siga São Paulo. Maravilha. Na prática, o julgamento vai definir até onde vai a autonomia dos estados e qual será o modelo nacional para enfrentar espécies invasoras que ameaçam o equilíbrio ambiental e a produção agrícola. E para fechar essa edição de hoje, uma notícia bem importante, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reelegeu o João Martins aí como presidente da entidade para mais 4 anos para frente. Essa eleição em Brasília teve o apoio unânime de 27 federações estaduais. Assim, Martins seguirá no comando da CNA até 2029. Desde que ele
assumiu, foi a presidência em 2015 da CNA, ele tem defendido ali modernização no campo e fortalecimento de uma nova classe média rural. Segundo a entidade, o número de pequenos produtores atendidos por assistência técnica subiu de 400 mil para quase 480 mil. A CNA ela representa mais de 2 milhões de produtores em todo o país e foi criada em 1951. Com mais de 70 anos de história, a CNA ela representa mais de 2 milhões de produtores em todo o país. Ela foi criada em 1951, já conta com mais de 70 anos de história. Sob a gestão de João Martins, ganhou presença internacional e chegou a abrir escritório em Bruxelas para acompanhar de perto as negociações comerciais com a União Europeia. Esse cara ele é formado em administração pela Universidade Federal da Bahia, ele construiu carreira no setor, fundou cooperativa de leite, presidiu ali entidades de criadores, liderou a Federação de Agricultura da Bahia, além de comandar o SEBRAE no estado da Bahia. Com a reeleição, a Confederação reforça a continuidade de um projeto de expansão da assistência técnica e maior protagonismo do agro brasileiro, tanto dentro quanto fora do país. Então é isso, esperamos que os próximos 4 anos aí ele continue fazendo, junto com a sua equipe técnica, né, um apoio aí aos agricultores brasileiros, pecuaristas também, e que melhore também, que traga mais coisas aí, que a CNA, a Frente Parlamentar Agropecuária, todas essas pessoas que defendem o setor tenham mais voz aí pra gente. E é isso, né? Vamos terminar o programa aí. Queria que você mandasse um abraço aí, ou eu mandasse um abraço. Ou o Lucas também, que vai ser pai, agora a gente pode falar. Lucas, a gente não sabe ainda se vai ser menino ou menina, mas Domingo já... Estamos ansiosos. Domingo no que? Domingo? Domingo a gente vai saber? Então beleza. Então, ó, se for menino, a gente faz um churrasco. Fechou. E se for menina, a gente faz um churrasco. O que vocês acham? É uma boa? É uma boa? O Edson banca o churrasco, por favor, então, bora chamar. Beijo pra vocês. Pessoal, um abraço aí. Queria mandar um abraço pro meu amigo também, Renatinho aí, que ó, sofreu um acidente, perdeu um rim, mas já tá plantando milho de novo. Agora vai fazer a planta de soja agora. Inclusive ontem deu uns pingos aqui em Goiânia, não sei se você viu. Lá em casa choveu. Choveu, né? Não, só deu uns pingos. Ah, então é isso. Mas então... eu chamo de chuva. Porque Já- foi já- água, já- foi já- água. Tá bom já demais. vale a pena. Então, ó, se você tiver céu é chuva. entrando, plantando agora, cara, que venha uma boa safra aí pra gente. Tem muita gente que já tá naquela indecisão, entra agora, planta, vai vir água, não vai. Cara, se você já plantou, que venha muita chuva. Se você não plantou ainda, logo plante, que vai dar tudo certo aí. Esperamos que essa safra, que tá esperada em 175 milhões de toneladas de soja, seja muito boa e que venha muito mais que 175 milhões aí, que seja uma boa safra, porque é isso que move a economia inteira, né? Então, um abraço aí pra todo mundo, queria mandar um abraço pra Canarana e é isso mesmo, cara. Amém. Um abraço aí. E como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Tinha Valeu. esquecido desse detalhe Até mais. importante. Renatinho, tu ainda tem um rim, meu amigo. Você ainda tem um rim, cara. Agradeço por ele, viu?